Aos participantes do CISECO, que está sendo realizado, eu fui convidado a fazer essa entrevista e falar um pouco da questão da tragédia que aconteceu em Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano, às 12h38. Nesta minha fala, eu gostaria de mencionar algumas questões sobre a comunicação relacionada com essa estratégia e, simultaneamente, fazer uma reflexão do ponto de vista comunicacional sobre de que maneira a população do município de Brumadinho vem se organizando. Eu começaria dizendo que, sobre a questão da tragédia em si, é que ela causou uma profunda comoção no município e na sua população. E esta tragédia, além de matar 249 pessoas e deixar 19 pessoas desaparecidas até o presente momento, isso afetou profundamente a saúde psicossocial da população e a economia, afetou a economia e trouxe um prejuízo ambiental de enormes proporções no rio Paropeba, que é um afluente do rio São Francisco. Embora não tenha sido uma tragédia ambiental similar à de Mariana, que a de Mariana foi proporcionalmente muito maior, o prejuízo ambiental de Mariana tenha sido maior, a de Brumadinho, o prejuízo ambiental foi menor, o que não quer dizer que não é uma catástrofe ambiental, e o número de vítimas foi muito maior. Imaginem os senhores, por exemplo, com uma população de uma cidade pequena, onde todos se conhecem, nós somos todos parentes, né, ou tem alguma ligação uma pessoa com outra. 300 pessoas, quase 300 pessoas que desapareceram, foram vítimas diretas dessa tragédia, além das vítimas indiretas, pessoas que perderam casas, perderam famílias, pessoas que tiveram os seus afazeres interrompidos, os seus sonhos interrompidos. Isso afetou todo mundo porque todas as pessoas se conhecem ou têm algum grau de parentesco entre eles. E quando isso aconteceu, eu estava em Brumadinho. Inclusive, eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre isso, porque, num primeiro momento, eu estava olhando essa tragédia do ponto de vista de um pesquisador, interessado sempre pelos fenômenos sociais e, particularmente, os fenômenos comunicacionais. Então, num primeiro momento, eu estive participando ativamente, inclusive, das tentativas de mobilização da sociedade, mas que, de repente, eu percebi que eu já não era mais o pesquisador. Eu era também uma das vítimas dessa tragédia, além de ter perdido parentes próximos, parentes com os quais eu convivia quase que diariamente no município. Isso me afetou profundamente, então misturou um pouco até a minha forma de análise. Então, em função disso, eu comecei a tentar perceber, do ponto de vista comunicacional, essa tragédia, quais as respostas que essas tragédias poderiam nos dar, e que tipo de mobilização seria possível, e que tipo de mobilização está, até o presente momento, sendo realizada pela população. Lembrando que o município de Brumadinho é um município minerador desde 1910. E a população nunca teve que se defrontar com uma tragédia similar a esta, e, simultaneamente,
esse setor de mineração era fonte de empregos. E, dentre as dezenas de mineradoras existentes no município, se destacava a Vale. A Vale era o sonho de todo trabalhador do município de Brumadinho. Todos queriam trabalhar lá, porque a Vale, além de pagar bem, proporcionava cursos, capacitação dos seus empregados e uma relação muito profissional entre o empregado e o empregador. Então isso era o sonho. Tanto é que eu tinha, pelo menos, eu tenho até hoje ainda cerca de 20 pessoas, mais ou menos próximas de mim, com algum grau de parentesco, que ainda trabalham na Vale. Então esse sempre foi o sonho. E o discurso da Vale na região sempre foi um discurso, como em outros lugares, é um discurso que, com base no marketing muito forte, não apenas local, mas também nacional e internacional, que dizendo que as suas atividades eram seguras, traziam riquezas para o município. Diante da tragédia do dia 25 de janeiro, esse discurso entrou em pânico na cabeça das pessoas. As pessoas começaram a se perguntar, mas essa Vale é uma assassina. O adjetivo melhor que se tinha para ela naquele momento. E as pessoas se sentiram obrigadas também, inclusive auxiliadas pelas redes sociais, pela mídia nacional, principalmente a mídia televisiva e a mídia internacional, elas passaram a interpretar de uma outra maneira o significado da mineração no município. E dessa nova interpretação que as pessoas passaram a fazer, elas começaram a trabalhar no que eu chamo de razões afetivas, né? Seguindo aí um pouco Nietzsche, um pouco de Spinoza, onde eles trabalham a ideia da razão. Eles não discutem a razão do ponto de vista racional, mas do ponto de vista da afetividade. E que os seres humanos eles só agem quando uma razão ela se torna afetiva. Sem isso não há nenhuma forma de mobilização. Então, neste contexto, que as pessoas passaram a se mobilizar, não em função de um discurso político, para questionar o sistema, ou questionar a essência das atividades minerárias e seus impactos no município ou no mundo, mas no sentido de dizer, nós estamos chorando os nossos mortos. E qual a resposta que eu tenho para isso? Milenarmente, o homem sempre tenta dar a resposta para a morte. Essa resposta passou a surgir no discurso da população. E, diante disso, surgiram várias estratégias de comunicação. E, nesse sentido, eu passei, teoricamente, a trabalhar, a me referenciar, e pelo menos em outros, mas principalmente em 3 autores teóricos. Um deles é o Boaventura de Souza Santos, quando ele nos diz que a mobilização para construir novos sentidos, ou para criar direitos, ou reafirmar direitos, essas mobilizações, que antes sempre eram dadas pelas teorias, o que ele chama das teorias de vanguarda, ele vai dizer, olha, hoje não é a questão das teorias da vanguarda, porque ele já nos mostrou os resultados que elas tiveram ao longo dos anos, e muitas vezes resultados muito negativos. Então ele trabalha com a ideia da teoria da retaguarda. A teoria da retaguarda é o seguinte, é que está muito presente nessa mobilização
diante das questões afetivas das pessoas que ele menciona. E com isso aí me permitiu a não tentar entender essas mobilizações de um ponto puramente político, mas de um ponto de vista mais afetivo por parte desses protagonistas dessas mobilizações. Então, como as pessoas como protagonistas, eu passei a interpretá-los, então, a partir dessa teoria da retaguarda do Boaventura. Ele me ajudou a compreender isso. E também usei dois autores, entre outros autores que eu utilizei, mas principalmente que eu trouxe para entender essa situação concreta, um que foi o Walter Benjamin, né, quando ele trabalha a ideia das narrativas a contrapelo. Então, ou seja, as narrativas a contrapelo são aquelas práticas discursivas ou narrativas que tentam não ficar no limbo da história. E era exatamente o que a população queria que acontecesse. Ou seja, essa tragédia não pode ir para o limbo da história. E nem os seus dramas podem ir. Então, que eles têm que se manifestar construindo narrativas a contrapelo. E o terceiro autor que eu utilizei, que é um autor também bem clássico, mas que nos dá inspiração para vários tipos de interpretação, que é o Michel de Certeau, com as suas ideias de mídias táticas. Né? Quer dizer, uma população com esse sofrimento, diante do poderio econômico da Vale, do Estado, né, e do nosso sistema político, como fazer valer a nossa voz. Então eu acompanhei, a partir daí eu passei a acompanhar as mobilizações, menos como ativista, porque isso estava me afetando psicologicamente, mas tentando me colocar de uma forma distanciada para me poder racionalizar minimamente esta tragédia. Então, a partir daí, a população, para começar, ela começou a criar um movimento que era um encontro das vítimas desta tragédia, dos parentes das vítimas dessa tragédia, que era todo dia 25 de cada mês, fazer uma mobilização na entrada da cidade e convocar toda a mídia nacional, quando a mídia nacional, internacional, para acompanhar este evento. Nesse local se reúnem os movimentos sociais da região, índios pataxós, que recentemente chegaram, vindos da Bahia, que se instalaram às margens do Rio Paropeba, que também são vítimas dessa tragédia, já que eles viviam da pesca no Rio Paropeba, e com a tragédia, a lama que escorreu por essa tragédia já não permitia mais. E a partir da presença dessa mídia nacional, internacional e local também, juntamente com as redes sociais, essa população impôs as suas mídias. Então, com cartazes, com significados, com práticas discursivas, onde elas choravam não só as suas perdas, mas exigiam do Estado e dos setores dos setores regulatórios e do poder político, principalmente do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal Local, providências para que não há os culpados por essa tragédia não fiquem impunes. Pois bem, destas movimentações ou mobilizações que a comunidade, a população de Brumadinho vem fazendo, uma delas foi essa, que é na entrada da cidade, onde está escrito Bem-vindo Brumadinho, que se instalou então onde as pessoas se instalaram para protestar, discutir, levar suas vozes para além do município, pedindo justiça e, simultaneamente,
elas desabafarem aquilo que elas estão vivendo. Então, tantos movimentos solidários, né, como eu já disse, Índios para Caixós, o MAB, movimentos atingidos pelas barragens, o MST, e juntamente com a população, eles se congregaram em torno dessa questão afetiva. A questão política, e seguindo um pouco a questão da teoria da retaguarda do Boventura, nem sempre foi predominante, porque o discurso hegemônico desta população é um discurso com uma razão afetiva, ou seja, no sentido que é o afeto que está movendo essas pessoas. Então, ao invés de querer que essa população discuta politicamente grandes transformações, nós, tanto eu quanto outras pessoas, movimentos mais à frente, que estão mais avançados, se abdicaram de discutir para que esta população, que realmente sofreu a tragédia, ou direto ou indiretamente, ela possa se manifestar e possa se mobilizar. E aí eu mencionei a questão das mídias táticas, por exemplo, do Michel de Certeau, exatamente um pouco, porque na verdade ele não fala mídias táticas, o Michel de Certeau ele fala sobre a questão da tática, que é a arma do mais fraco, aquele que, numa situação de desvantagem, ele encontra uma maneira de se insinuar dentro do discurso dos poderosos e principalmente daquele local que os poderosos não têm o poder de influir numa situação ou o poder de discurso nestas situações. Com isso aí, nós relacionamos isso com as narrativas a contrapelo do Walter Benjamin, porque nesse momento as narrativas a contrapelo são as narrativas que essas pessoas estão produzindo e cada vez dando a elas uma força política que inclusive está chegando na Vale, inclusive obrigando a Vale, trazendo ela, apesar de todo o aparato da comunicação institucional da Vale, não só em Brumadinho, mas em todo o Brasil, que está sendo veiculado em toda a mídia nacional. A Vale, apesar disso tudo, apesar desse poder, a Vale está sendo obrigada a sentar nas mesas de negociação e cumprir muito daquilo que está sendo exigido pela população nesse momento. Recentemente, agora no dia 9/9, ou seja, 9 de setembro, durante toda uma semana, houve um evento patrocinado pela Vale de produzir um evento nacional para discutir a mineração no Brasil. E ela fez esse evento, organizou, e no dia que haveria a palestra dos representantes da Vale, a população se insinuou dentro da população de Brumadinho. O evento foi em Belo Horizonte, as pessoas se deslocaram até Belo Horizonte e se colocaram na frente do palco, onde as pessoas iriam fazer o seu pronunciamento, a Vale, e colocaram lá com a fotografia dos seus parentes mortos. Isso aí causou não um outro discurso da Vale, mas causou um apagão no discurso da Vale. Frente a isso, a Vale foi obrigada a cancelar a sua manifestação neste local. E, em seguida, o que ela tinha de programado para o fim da semana, ela avaliou que os participantes não iriam embora e iriam se apresentar novamente. Então, ela cancelou toda a sua, apesar dela ser a maior patrocinadora desse evento, um evento caríssimo, ela se abdicou de falar nesse evento. E, simultaneamente, ela criou uma estande para mostrar os seus produtos, as suas tecnologias de extração de minério, filmes, fotografias,
e a população foi lá e colocou no meio dessas coisas o retrato de cada um dos mortos da tragédia, o que novamente causou um apagão no discurso da Vaga. Então, isso eu chamo de mídia tática, porque os protagonistas dessa mídia, eles se entraram na região de poder da Vale e simultaneamente criaram um poder paralelo onde eles essas pessoas puderam manifestar a sua dor, calar não calar, né, mas pelo menos fazer um apagão no discurso do outro e apresentar uma outra questão nesse discurso, mudar o discurso. E como isso se transformou em pauta de toda a mídia nacional e internacional, isso ganhou a mídia de todo o país. E isso vem criando uma comoção que não é apenas da população de Brumadinho, mas a população também de fora, de outros lugares, de outros países, né, que tem se manifestado, inclusive todo dia sempre chegam voluntários de outros países lá querendo nos ajudar. Então, assim, em síntese, é essa discussão que eu tenho feito, ou melhor, não é uma discussão que eu tenho feito, é a ferramenta que eu tenho utilizado para me compreender como esse drama se transforma numa razão afetiva e a razão afetiva se transforma num ato político. Se isso vai transformar toda a questão regulatória da mineração, ou se a Vale vai ser cumprida como eu acho que deve ser cumprida, eu não sei. Mas eu sei que essas manifestações é a presença da voz das pessoas com suas narrativas em contrapelo, como diz o Walter Benjamin, criando fatos políticos. Obviamente, isso depende mais de um desdobramento disso, depende de outras coisas, mas nesse momento é isso que está acontecendo e a população de Brumadinho, as vítimas da tragédia, as pessoas que são solidárias, elas estão de parabéns por essa mobilização. Eu estudei um pouco, logo no início aliás, eu já estava estudando, antes desta tragédia, a Vale em Brumadinho, a prática discursiva dela, ou seja, a prática institucional de comunicação da Vale. E eu estava, ao discutir isso, eu tentei compreender de que maneira que a Vale construía, né, construía um tipo de discurso onde ela, para referendar o seu poder, a sua posição, ela se valeu principalmente de boletins que ela distribuía na região onde ela tinha várias mineradoras, pelo menos em 3 municípios, que é o município de Jeceaba, o município de Brumadinho e o município de Congonhas, onde ela distribuía boletins cuja estratégia comunicacional era montada com a voz dos moradores. Então ela levava os moradores para verificar as barragens que ela havia construído e lá chegando eles explicavam como funcionava, como era o funcionamento das barragens e em caso de acidente como que iriam ser acionados as sirenes, né, de alerta para a população e que haveria tempo para todos saírem da região de perigo. E esses boletins apresentavam isso e se valia do depoimento dos moradores, onde cada morador que visitava lá, ele tinha a sua foto apresentada nesse boletim e ele era instado a dizer, olha, eu vim aqui, aprendi muito e hoje eu sei que eu posso dormir sossegado debaixo dessas barragens. Então eu analisei esses boletins
Eu organizei esses boletins muito antes dessa tragédia, e quando aconteceu essa tragédia, nada daquilo que estava colocado ali aconteceu. Quer dizer, ela se valeu de um ventriloquismo, do discurso dessa população, trazendo para o seu discurso. Ou seja, o que em jornalismo a gente chama de testemunho enviesado. Então, bom, eu desmontei analiticamente, eu desmontei essa estratégia da Vale. E hoje ela está com outro tipo de discurso em nível nacional, que inclusive está publicando em todo o Brasil, inclusive lá em Brumadinho, dizendo sobre o que ela está fazendo para diminuir os impactos ambientais e o drama das pessoas, mas já não mais no sentido enviesado, no sentido ventríloco, mas no sentido de que, pressionado pela população, pelos seus dramas afetivos, ela foi obrigada também a mudar esse discurso. Não sei se muda o mundo ou se vai mudar a empresa, porque a empresa está dentro do sistema capitalista e que não é um objeto da nossa discussão, mas que a gente sabe que é algo muito forte, que não é 300 pessoas que morrem que vai fazer mudar nada isso aí. Mas não podemos ficar calados. No CISERCO, conheço os organizadores, conheço muito dos participantes e conheço principalmente o trabalho sério e responsável que eles têm com a comunicação, principalmente com a comunicação contemporânea, e que isso está nos exigindo, largando alguns pilares teóricos que nós tínhamos, que nos dava muita certeza sobre quase tudo, mas com pilares mais modestos, mas mais objetivos, para que a gente possa não apenas ser um espectador dos fatos comunicacionais, mas principalmente interferir, enriquecendo teoricamente esses pilares comunicacionais e ter a sensibilidade de entender isso que o Nietzsche e o Spinoza falavam da razão afetiva. Quer dizer, você não, e muito do que fala o Boaventura Sousa Santos, você não parte de uma luta ou de uma comunicação que já está pronta, mas é uma comunicação em construção com vários tipos de alcance, e que entendermos esse processo talvez nos permita também oferecer estratégias e táticas comunicativas àqueles que pensam a comunicação ou àqueles que lutam pelas narrativas a contrapelo, que hoje, mais do que nunca, são necessárias, porque as narrativas que nós estamos sofrendo agora, é um bombardeio de narrativas hegemônicas, de um sentido autoritário de todo tamanho, e diante da fragilidade de uma população sem, às vezes, um instrumento político ou um instrumento de comunicação para se contrapor. Então, nesse sentido, eu espero muito que vocês, participantes do CISERCO, tragam alguma contribuição nesse sentido. E eu acho que pensar a comunicação não tem jeito. Você sempre vai pensar ela de modo afetivo. Porque comunicação não tem jeito, é conflito, mas é também compreensão. Principalmente a compreensão do outro. E quanto mais nós pudermos ampliar esse estoque comunicacional que existe a esse respeito, nós teremos muito a ganhar.